Testemunho de Jesus, que aprendemos posteriormente ser o espírito de profecia. Sim, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? O testemunho de Jesus, não outra coisa, ok? Testemunho de Jesus, o que é? O espírito de profecia. Então, para nós entendermos as profecias, nós precisamos ter o testemunho de Jesus, não de outra pessoa, ok? Esse é o que o versículo está dizendo em Apocalipse 19:10. Vamos abrir lá para estudarmos. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o quê? O testemunho de Jesus. Nós mantemos o quê? O testemunho de Jesus, não testemunho de Ellen White, ok? Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha só, é o espírito da profecia. Bom, quando a gente fala assim, o espírito da profecia, é assim, ó, olha, para te entender o que é profecia, tu tem que entender o que é o testemunho de Jesus. Esse é o espírito da coisa, entendeu? Ó, vou te mostrar a profecia aqui, tá? Mas do que tá falando? Ó, vou te mostrar o que é o espírito da profecia. Do que a profecia está se referindo? Para que a profecia está apontando? Para o testemunho de Jesus. Então esquece Ellen White daqui. E não é espírito de profecia, é espírito da profecia. Quando nós vamos lá, vamos estudar um pouquinho melhor. Quando a gente vai para a mesma carta de Apocalipse, olha só que interessante, a gente vai ter 2 versículos aqui, tá bom? Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, quanto a tudo que ouviu. Então, tudo o que João ouviu é referente ao testemunho de Jesus. A palavra dada a João foi o testemunho de Jesus. E isso continua, tá? Olha só. João foi preso pelo quê? Pelo testemunho de Ellen White? É isso? Não, né? Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Tá, mas só um pouquinho. O testemunho de Jesus não é o espírito de profecia? Só um pouquinho. Então, João se achou lá na ilha por causa de Ellen White? Esquece, como eu falei para vocês. Abra sua mente para o que a palavra está revelando. Testemunho de Jesus. Espírito de profecia. Ellen White não combina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Se você tiver o testemunho de Jesus, você entende qual é o espírito da profecia. Ok? Pegou? Então não vai no que eles estão querendo te colocar aqui. Porque aqui está dizendo espírito de profecia. E a palavra está dizendo espírito da profecia. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus, não o testemunho de Ellen White. Tendo anotado isso, vamos dar sequência. Okay? Vamos avançar então. Quinta-feira. O testemunho de Jesus. Apocalipse 12:17 usa a frase, o testemunho de Jesus Cristo. Uma expressão que aparece mais 4 vezes no livro. 1, 2, 9, 19, 10, 24. E pode ser traduzida gramaticalmente de 2 maneiras. Pode significar tanto o testemunho sobre Jesus, ou seja, o que os cristãos testemunharam sobre Jesus, quanto o testemunho de Jesus, ou seja, o que Jesus testemunha à sua igreja por meio de sua palavra. Quando examinamos cada uma das vezes em que a frase é usada no Apocalipse, a segunda opção parece ser mais plausível. Trata-se de um testemunho de Jesus para a sua igreja. Tá certo, testemunho de Jesus para a sua igreja. É isso. Em Apocalipse 1:2, a frase testemunho de Jesus descreve uma revelação que Jesus deu ao apóstolo João. Foi o que a gente leu, que testificou às 7 igrejas sobre as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1, exatamente o que a gente leu. O livro do Apocalipse revela a mente de Cristo em relação a eventos futuros.
Perfeito? Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Sim, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. As pessoas que recebem esse espírito de profecia neste versículo são os irmãos, termo que o Apocalipse posteriormente usa para referir os profetas, Apocalipse 22:9. Não. Vamos lá de novo. Estão tentando, olha só, estão tentando fazer um malabarismo com a palavra de novo. 22:9. Então ele me disse, vê, não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, os dos que guardam a palavra desse livro. Adora a Deus. O que tem a ver isso daqui? Não estou entendendo. Até agora não estou entendendo. Em outras palavras, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia dada aos profetas. A mensagem profética oferece à igreja uma imagem mais clara da mente, do coração dos planos de Jesus para o futuro. A mensagem profética oferece à igreja uma imagem mais clara da mente, do coração e dos planos de Jesus para o futuro. Estudar as escrituras proféticas fará com que a estrela da manhã, Jesus, surja em nossos corações, segundo Pedro 1,19. É comum tentar abraçar o Jesus dos evangelhos enquanto se ignora o Jesus do Apocalipse, mas é o mesmo Jesus em ambos os evangelhos e no livro do Apocalipse. Resistir a Jesus do Apocalipse é resistir a Jesus dos evangelhos. O livro do Apocalipse abrange tanto o caráter de Jesus quanto seus planos para o futuro por meio de simbolismo profético. Correto? A frase da abertura do livro, Revelação de Jesus Cristo, refere-se não apenas a quem Jesus é, mas como ele planeja ajudar o seu povo a enfrentar as próximas crises apocalípticas. O Apocalipse é o testemunho de Jesus à sua igreja sobre o caminho que está à frente. Perfeito! Por que não seguimos essa lição aqui de quinta-feira? Essa lição tá boa. Essa lição aqui tá boa, até aqui, tá? A promessa do Apocalipse 12:17, de que o testemunho de Jesus estará vivo em sua igreja nos últimos dias, nos assegura que Jesus não abandonará o seu povo na escuridão. Ele concede o dom profético para equipar a sua igreja nos últimos dias, a enfrentar desafios significativos que gerações anteriores não tiveram que suportar. O testemunho de Jesus é dado para guiar, direcionar e liderar com cuidado. Vamos recortar essa lição aqui, cera da cama. Essa daqui, ó, parabéns ao escritor. Isso daqui é bíblico. E não tem nada de Ellen White aqui. É o testemunho de Jesus. Muito boa essa lição. Eu estou aqui para aplaudir o que está certo. A lição está coerente. Só que no viés adventista, o testemunho de Jesus é Ellen White. Esse é o problema. Então vamos pegar a palavra clara, como está sendo descrita aqui, e vamos ficar com ela, com a palavra. Testemunho de Jesus, é isso. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É como se dissesse assim, ó, profecia está aqui, ó. Essa é uma profecia que eu estou te dando, tá? Apocalipse 17 é uma profecia. Tá, mas qual é o intuito dessa profecia? Qual é o espírito dessa profecia? O espírito dessa profecia é o testemunho de Cristo. Se você entender o que foi o testemunho de Cristo, você vai entender essa profecia. Ou essa profecia vai te conduzir até Cristo.